Voltamos, né, galera, a estudarmos as equações diferenciais, né? Em especial as equações diferenciais ordinárias. E hoje, pessoal, a gente vai dar início às equações diferenciais mais conhecidas, né? Vamos relembrar, galera, uma coisinha simples que a gente via. Se eu tomar como exemplo essa equação aqui, ó, y é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Bem, isso aí, né, já está careca de saber, é uma equação do segundo grau. Então são equações, galera, que a gente já conhece. Então, assim a gente vai fazer nas equações diferenciais. O que a gente vai fazer? Trabalhar com algumas equações que a gente já conhece. Então, como a gente viu, existem formas de encontrar essa solução, né? Como é que eu encontro as minhas raízes da função, né? É lembrar lá, né, que esse x é igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2 vezes a. Certo? Então essa é a nossa conhecida fórmula de Bhaskara, né? Ou seja, essa é uma forma que eu tenho de encontrar a raiz dessa função. Ou seja, de encontrar a solução desse meu problema. Então o que a gente vai fazer, galera? A gente vai estudar algumas equações diferenciais ordinárias e especiais que têm uma solução. Ou seja, que tem como a gente encontrar essa solução. Tem outras que não. Por exemplo, a gente viu na equação do segundo grau, a gente tem uma forma de encontrar essa solução, não é isso? Que é essa. Se pegarmos uma equação do primeiro grau, a gente também tem uma forma de encontrar essa solução. Agora, por exemplo, se for x ao cubo menos alguma coisa, não existe uma fórmula pronta para encontrarmos x ao cubo mais alguma coisa. Aquelas equaçõezinhas, né? X à quinta, x à oitava, não é? Não existe uma fórmula pronta para encontrarmos essas soluções, as raízes dessas funções, certo? Então, como nas equações diferenciais, vai ter equações diferenciais que não vão ter aquelas soluções simples, mas vão ter aquelas equações diferenciais que a gente já conhece, são aquelas equações diferenciais especiais que a gente sabe como conseguir essas soluções, não é isso? E a gente vai começar inicialmente com uma equação diferencial ordinária separável. Então, qual vai ser o nosso objetivo aqui com esses problemas? O que a gente vai aprender inicialmente é identificar uma equação diferencial separável. Ou seja, pessoal, a gente vai olhar para a equação e vai precisar identificar essa equação. Essa equação é uma equação diferencial separável? Que características ela tem? Ela admite as características de uma equação diferencial separável? Segundo ponto, encontrar uma solução geral de uma equação diferencial separável. Eu vou encontrar uma solução geral para essa minha equação. E o nosso outro ponto é resolver um problema de valor inicial de uma EDO separável. Bem, pessoal, esses problemas de valores iniciais, tá certo? A gente vai ver posteriormente, mas não tem muito segredo inicialmente, tá bom? Porque a gente vai tentar trabalhar com esses problemas de valores iniciais lá para frente, tá? A gente tem uma lista aqui de 15 exercícios que a gente vai fazer. Posteriormente a esses 15 exercícios, a gente vai trazer problemas que envolvam equações diferenciais separáveis. Para vocês terem uma ideia de como um problema ele é abordado dentro de uma equação diferencial, certo? E daí a gente parte para os nossos problemas de valores iniciais. Vamos lá então, né, e verificar o que é uma equação diferencial separável. Uma equação separável é uma equação diferencial de primeira ordem que pode ser escrita na forma dy dx, ou seja, a derivada de y com relação a x é igual a gx dividido por h de y. Ou equivalentemente, não é isso? h de y dy mais g de x dx é igual a zero. Onde o h de y é uma função apenas da variável y e g de x é uma função apenas da variável x. Então olha só, pessoal, o formato dessa minha equação diferencial deve ser desse aqui, ó. dy dx é igual a g de x dividido por h de y.
Ou escrevendo de uma outra forma, né? Olha, h de y dy mais g de x dx é igual a zero. Ou seja, galera, o que é que tu tem, meu irmão, que perceber aí? É o seguinte, é que a função que eu estou fazendo, derivando com relação a y, essa função, ela tem que depender apenas da variável y. A função que eu vou derivar com relação a x, que é essa função g de x, ela tem que depender apenas da variável x, certo? Então, basicamente, é isso que a gente vai tentar fazer com as nossas equações, certo? Vai vir sempre assim, bonitinho, filé? Claro que não. A gente vai fazer algumas que já vão vir prontas, né, no jeito bacana, mas tem equações que a gente precisa ajeitar essas equações, ou seja, deixar essas equações, quando não estiverem, deixá-las no formato que eu quero resolver. Ou seja, ou eu deixo desse formato, ou eu deixo desse formato. E se de repente, meu irmão, aparecer, a minha função h de y aparecer um x no meio. Então eu vou criar uma forma, eu vou manipular algebricamente esse cara para chegar no que eu quero. Ou seja, para deixar essa função apenas dependendo de y e para deixar essa função apenas dependendo de x ou de uma outra variável qualquer, viu, pessoal? Pode ser t, pode ser p, pode ser qualquer outra variável. Agora eu preciso entender como é que eu resolvo esse cara. E como é que eu resolvo essa equação? Integrando todas as parcelas, no caso, integrando essas duas parcelas da minha equação. Pessoal, eu fiz um resumo aqui, né, para a gente sintetizar isso aí. Resumão separável, né? A equação h de y dy mais g de x dx tem que ser igual a zero. Esse é o formato da minha equação. E qual é a minha solução? Integrar todas as parcelas, não é isso? Então, a primitiva, no caso, né, de h de y dy, mais a primitiva de g de x dx é igual à primitiva de zero. Então, essa é o resumão. E o método de solução? É colocar no formato que eu quero, né, h de y dy mais g de x dx, que é igual a zero. Primeiro eu procuro colocar a equação nesse formato. E a minha solução é integrar ambos as parcelas da minha equação. Então olha só, pessoal, o nosso primeiro problema, né? Fala o seguinte, né? dy dx é igual a 1 mais x. Beleza. Será se dá, galera, para eu separar essa função e colocá-la no formato de uma equação diferencial separável? Então esse é o primeiro desafio. Porque preste atenção, meu irmão, a gente vai ver num problema que vier, por exemplo, na tua prova, alguma coisa assim, não é isso? Pode vir, no caso, equações diferenciais separáveis, homogêneas, exatas. Dependendo das características dessa minha equação, eu vou e procuro a minha solução. Não é isso? Então eu vou olhar para cá, eu vou pensar o seguinte, galera, a gente pode pensar desse jeito, né? Olha, assim, se eu pegar esse cara aqui, olha, é como se fosse uma função. E essa função, ela depende apenas da minha variável x. Beleza, não é isso? Então é como se eu tivesse, assim, né, um termo grosseiro que a gente está falando, né, de, então eu posso passar para cá multiplicando, né, que alguns alunos fazem isso, né, tá dividindo, passa multiplicando. Não é isso, não é bem assim, não é, pessoal? O que eu vou fazer na realidade é olhar para cá e perceber que esse cara aqui, essa função, ela depende apenas da minha variável x. E eu posso tomar uma outra função aqui ao lado, que depende apenas da variável y. Bem aqui existe o 1, que é uma função constante, mas é uma função. Então ficaria assim, olha, 1 dy é igual a 1 mais x dx. Pronto, olha só, galera. Eu também posso olhar para cá e pensar o seguinte, olha, bem aqui está o dy dx, aí eu vou olhar para cá, meu irmão, olha, esse cara parece com esse cara bem aqui, ó, não é? Ou eu coloco nesse formato, ou eu coloco nesse formato. Nesse formato é mais prático para a gente fazer a solução, não é isso?
1 mais x dividido por 1. Olha, beleza, cheguei aproximadamente no que eu queria. Ó, então eu pego esse cara que está aqui agora e trago para cá, tá certo? Então, como é que vai ficar esse cara bem aqui, né? Como é que vai ser a minha solução, pessoal? Ó, então vai ficar 1 dy é igual a 1 mais x dx. Ah, tranquilo. Ó, então essa minha função depende apenas da variável y, ou seja, eu não tenho uma outra variável aqui diferente de y, e esta função depende apenas da variável x, não é? Eu posso também, né, galera, aqui, olha, né, passar esse cara para cá, né, e integrar ambos os lados, né? Já está perfeito isso, né? Então, de novo, eu olhei para cá, consegui separar as minhas funções e perceber que esse cara é uma equação diferencial separável. Ou seja, eu consegui separar as minhas funções. Ou seja, deixar um cara apenas dependendo de y e deixar um cara apenas dependendo de x. Então pronto, meu irmão. Cheguei no que eu queria. Agora o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Qual é a minha solução? Integrar ambos os caras. Beleza, pessoal? Então quem é a primitiva de 1 dy? A primitiva de 1 dy é y, que é igual. Quem é a primitiva de 1 mais x dx, né? Então a primitiva de 1 é x, mais a primitiva de x vai ficar x ao quadrado sobre 2 mais uma constante c. Não é isso, galera? Mais uma constante c. Não esquece, porque eu estou trabalhando com a primitiva, ou seja, a integral indefinida. Então eu tenho uma família de funções como resposta para a minha solução. Sendo assim, galera, a EDO, a solução desse meu problema. Lembra, a solução é uma função. Então, a função que, ao derivar, me gera como resultado esse cara, quem é? X mais x ao quadrado sobre 2 mais uma constante c.